esse início de trabalho, eu sou muito grato de estar trabalhando. Sou grato a cada elemento da equipe, cada elemento da equipe tem que lembrar assim que ele é muito importante. E cada pessoa tem que lembrar que a importância é dela. Se ela fez um ato que tem importância, ela fica com aquela importância. A gente vai vendo assim em toda fase da vida de uma pessoa. Se ela faz atos importantes, ela é lembrada. A criança pequena fez um ato bom, um ato importante, fez direito material da escola, ela é lembrada e quando um conhecido chega, verbaliza sobre aquele ato que foi feito. O adulto é a mesma coisa e ele precisa de tornar-se importante. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Preparadores do Caminho. É muito importante a gente ir observando que os preparadores do caminho sempre trouxeram os ensinos para aquele povo, para aquela época. E cada ensino é um degrau, mas acontece assim que aqueles preparadores, assim que eles saíam daquela localidade, aqueles dirigentes daquelas localidades que não entendiam os ensinos, guardavam os ensinos. E a maioria do povo não entendia o trabalho que aqueles dirigentes teriam que ter feito seria, assim, esforçar para assimilar aquelas informações. O Criador sempre nos trouxe os auxílios, de uma maneira ou de outra, toda a época da nossa existência, da existência do espírito humano no seu período de desenvolvimento. E a gente vai observando do jeito que trouxeram os ensinos, porque cada ensino é uma âncora, é uma maneira assim que a pessoa pode segurar. Observando hoje, a pessoa tem que lembrar assim, o livro Na Luz da Verdade, ele é de ensinos e de advertências. Tem que fazer a observação onde tem as advertências e onde tem a maneira que a pessoa precisa de lembrar assim, que ela precisa de assimilar aquelas informações. Cada informação tem muita importância. E é bem importante assim, a gente vai observando que numa empresa, aquele dirigente tem que ter um conhecimento de todos os pormenores daquela empresa. Se ele não tem a capacidade, ele tem que colocar pessoas que tenham o conhecimento daquele setor que ele precisa que tenha uma produtividade, que tenha uma clareza, e aquele que tem esse conhecimento dá para aquele dirigente as informações daquele setor. Nós temos que lembrarmos assim, tem pessoas que têm facilidade para tornar-se um dirigente e tem pessoas que têm facilidade para conhecer os setores. Os dirigentes anteriormente das comunidades, dos locais que apresentavam os preparadores, eles se encontravam numa condição melhor daquele povo, daquele povoado. Aquele dirigente teria que lembrar assim, que ele tem que esforçar para conhecer aquelas informações que aquele preparador estava trazendo. Se fosse para trazer no mesmo nível daquele dirigente, não precisaria de ter vindo um preparador. Isso é bem simples. Os ensinos é como uma informação, uma instrução dentro de uma empresa. Aquele dirigente daquela empresa não pode fazer aquele curso para aquele aprimoramento, mas ele designa um elemento para fazer aquele curso, para receber aquelas informações e trazer aquelas informações para aquele dirigente. Aquele que trouxe as informações para aquele dirigente, ele teria que esforçar para assimilar aquelas informações. Acontecia assim, aqueles dirigentes, por não entender e não perceberem que eles que teriam que fazer esforço para assimilar as informações, para auxiliar aquele povo daquela localidade. Fica bem fácil assim da gente ir observando naquela empresa. Aquele dirigente, se ele conhece os detalhes, então ele conhece também uma pessoa que pode ficar num determinado setor. E ele sabe que uma outra pessoa precisa de ficar em outro setor.
ela não tem a capacidade para ficar naquele setor. Ele está fazendo um remanejamento. Naquelas localidades, se aqueles dirigentes tivessem tido uma percepção melhor, veriam assim que aqueles ensinos foram trazidos para aquele povo, para aquela época. Depois nós vamos observando assim que sempre vieram preparadores do caminho. Vieram na Ásia Menor. E assim a gente vai observando pela história que existem os preparadores. Cada preparador forma-se degraus para aquele povo evoluir. Depois nós vemos assim com os ensinos que Jesus trouxe. Todos esses preparadores estavam preparando os ensinos para que recebessem os ensinos de Jesus, de uma forma sem que ficassem alterando. Como houve uma paralisação daqueles dirigentes, daquelas comunidades, os ensinos que Jesus trouxe, a gente vai observando assim, fizeram conforme queriam. Então, aqueles que dirigiam os povos e que dirigem ainda hoje esses povos, fizeram com que aqueles ensinos que Jesus trouxe ficassem no convento. Deixaram ir para o público aquilo que convinham. É bem sério assim, porque vai deturpando, vai degradando, e nós vemos hoje que através dos séculos utilizam dos ensinos sérios para benefício próprio para aqueles dirigentes, e nós temos que lembrarmos que é bem importante cada um fazer uma observação. Os templos e as igrejas não fazem a ligação com o Filho de Deus, nem com o Filho do Homem. Os templos e as igrejas fazem ligação com os dirigentes daqueles templos e daquelas igrejas. Isso é físico. Nós temos que lembrarmos que quando uma pessoa tem uma limitação, tem um anseio e uma vontade séria de melhorar, e dentro dela, ela desenvolve uma maneira para receber as orientações para ela. Os templos e as igrejas não fazem nenhuma ligação. É a pessoa que fez a ligação com aquilo que ela precisava. E é bem importante, porque nós sempre vemos os relatos de que tal pessoa fez determinada conquista numa época anterior ou numa época presente, mas nenhuma pessoa fala com sinceridade do esforço que ela fez dentro dela para ter aquela solução, para resolver aquilo que ela precisava. Ou um posicionamento na moradia, ou um anseio para uma conquista de uma melhora de trabalho, a maneira de poder sobreviver com aquela fase que o seu corpo físico está apresentando, a maneira de conhecer um alimento que dá a ela aquela sustentação que ela precisa. A verdadeira condição interna que a pessoa teve não se falam. Se falam só das coisas externas. Nós sabemos que para a nossa vida de matéria grosseira, principalmente no período de formação, se a pessoa tem vontade de ter um conhecimento, ela tem que ter o tempo para ganhar o pão, para o sustento durante o dia. E à noite ela utiliza parte dessa noite para poder ter esse conhecimento. Depois, numa época seguinte, ela utiliza desse conhecimento para ela melhorar no trabalho, na sua vida, na sua compreensão. Então, os ensinos que foram trazidos, nós temos que lembrarmos assim, eles nos auxiliam em toda a época da nossa existência. E é bom a pessoa ir lembrando que quando ela trabalha com ela, conhecendo o livro na luz da verdade, ela muda a sua frequência. A frequência é verdadeira. A gente pode observar assim, numa família, normalmente acontecem as reuniões em família, tantas e tantas pessoas reunidas ali naquela sala, naquele ambiente que estão servindo a refeição, todos falam ao mesmo tempo. Esse é o desenvolvimento normal, mas só que quando a pessoa tem vontade de melhorar, normalmente ela já não se enquadra naquela frequência. Dentro dela, ela teve um desenvolvimento e ela vê
que tem aqueles ensinos populares assim, que não se pode falar muito, que não se pode falar alto, que ela tem que conter-se, e a fala dela tem que ser uma fala que possibilita uma instrução, uma informação, o jeito que ela está tendo o procedimento, como ela vai ser no futuro. Isso fica bem fácil assim da gente observar alguns setores da vida. Aquele comandante, ele não tem os colegas, porque se tivesse os colegas, ele não era o comandante. Tanto é que ele está no topo daquele batalhão. Na nossa vida diária, se a pessoa quer elevar-se, ela também não tem colegas. A aceitação de como a pessoa está fazendo com ela. Evidentemente que nós temos que lembrarmos dos ensinos, os degraus. Aqueles dirigentes, eles não quiseram melhorar o seu povo, porque fica bem fácil assim. Os ensinos é possibilitando a individualidade. Não é no tumulto, é individual. Mas existe uma coisa bem importante que existia anteriormente. Quando um professor ensinava a matéria, aquelas informações, aquelas instruções, ou aquele mestre da oficina, ensinava direito aquele aprendiz. Aquele aprendiz pode ter desenvolvido uma capacidade superior de conhecimentos daquele mestre, em ganhos financeiros, em maneira de resolver as coisas, mas aquele mestre, aquele professor, continua dentro daquele que agora tornou-se um mestre, tornou-se um profissional. O jeito que nós fazemos, existe esta condição bem importante, mantém-se a hierarquia. No caso de pais, fica bem fácil assim, quando ele tem um posicionamento, uma maneira correta de viver, no caso daquela mãe. Aqueles filhos têm um desenvolvimento social maior, financeiro, de cultura, e aqueles filhos continuam considerando aqueles pais. Então, aqueles pais fizeram um trabalho que aqueles filhos continuam a considerá-los. Não tem essa questão de querer atropelar. Aqueles dirigentes daquelas comunidades, daquelas localidades, eles teriam que ter percebido assim. Se eles evoluíssem, eles evoluiriam o seu povo. E depois, através dos milênios, a gente vai confirmando assim que os degraus que um determinado povo atingiu estariam aptos e qualificados para receber os ensinos de Jesus. Nas informações que Jesus trouxe, ele vê assim que já não existiam aquela assimilação como precisariam de existir. Então ele vê que o povo ainda não se encontrava evoluído. E é bom cada um lembrar assim, quando ele fala que vem um outro que não ele, e ele fala também, na casa do meu pai tem muitas moradas. E hoje a gente vai confirmando assim a grandiosidade do universo. Essa grandiosidade, nós tínhamos que lembrarmos assim que nós nos encontramos pequenos diante desta condição que nos colocaram de que os valores externos são importantes e que nós vamos aceitando e que nós vamos tendo o mesmo procedimento. Nós esquecemos dos valores internos, que é o caso daqueles filhos que saíram daquelas localidades e que os pais continuam naquelas localidades e que não tiveram desenvolvimento, e esses filhos passaram a ter um desenvolvimento e esses filhos os consideram. Isso é bom a gente lembrar. Esses valores nós precisamos de voltar a cultivar para fazer a diferença dos ensinos. Então, os preparadores do caminho, é bem importante lembrar que eles vieram para aquelas localidades, para aqueles povos, trazendo os ensinos para aqueles povos. E que depois que eles saíam daquelas localidades ou que morriam, aquilo que não foi entendido que era o mais importante, que é aquela condição que cada um precisa de elevar-se para poder compreender. E uma elevação é sempre no silêncio, não é no tumulto. É sempre a pessoa refletindo.
uma pessoa que tem um trabalho que precisa de solução. Então as pessoas que o procuram sempre querem uma solução. Aquele que dá a solução não tem como participar dos tumultos. Naquele ambiente de ensino, naquela escola, ele encontra-se nesta condição. A evolução é sempre individual, porque muitas pessoas conhecem aquele profissional que apresenta a solução. Para essa condição, tem que encontrar-se num grau acima daquele que foi procurar. Isso é físico. Para todas as coisas, nós vemos assim que a criança frequenta o ambiente de ensino, as informações que apresentam naquele ambiente de ensino é superior ao entendimento da criança. Então a criança tem que ficar quieta, receber aquelas informações, fazer as anotações, ir para a moradia, repetir aquelas anotações. No caso da matemática, fica bem fácil assim da gente ir observando que a criança vai graduando, conhecendo os números, conhecendo a composição dos números. Depois vai entrando numa complexidade desse conhecimento. Se fosse o grau de ensino do mesmo nível da criança, então a criança não precisaria de frequentar o ambiente escolar, porque ela já sabe aquilo que vai ministrar, então ela não tem necessidade de frequentar. Se veio os preparadores do caminho, é justamente isso, é um grau acima, meio grau acima daqueles dirigentes daquelas localidades. É físico, isso é verdadeiro. Nós tínhamos que fazer um esforço para assimilar aquelas informações. E é bom que cada um perceba que esses povos anteriores não é aqueles povos, somos nós. Porque todos os seres humanos na Terra tiveram a oportunidade de conviver com um preparador do caminho, muitas vezes mais de uma vez. Não na mesma localidade, em outras localidades, porque a época em que eles vieram, a gente vai observando pela história, tem milhares de anos de um para o outro. No caso de Moisés, que trouxe os 10 mandamentos, se a pessoa aprofunda um pouco em todos esses mandamentos e observar onde eles sofreram alteração, qual o procedimento que ela tem que fazer para ver as informações dos 10 mandamentos sem alteração. Ela vai vendo assim que, do jeito que nós caminhamos hoje pela vida, é difícil cumprir esses 10 mandamentos. Mas se a pessoa está com a perspectiva dela, na vida dela, todas as outras coisas ficam depois. Ela vai vendo que é fácil cumprir os 10 mandamentos. Como o primeiro mandamento, que é bem simples: não terás outros deuses ao meu lado. Isso fica bem fácil assim da gente ir confirmando a perspectiva de conhecer os ensinos, de conhecer o livro Na Luz da Verdade, e a perspectiva da pessoa considerar o primeiro mandamento. Com isso, ela vai ter que fazer um trabalho de considerá-la, porque se ela está colocando o Criador em primeiro lugar, ela tem que ser digna, ter na sua vida diária um reflexo daquilo que ela está pretendendo. Tem que ser uma pessoa ponderada e ela tem que lembrar assim, que fica fácil fazer com que degrada. No nosso relacionamento, dificilmente nós encontramos pessoas que têm um valor, que prioriza, que é cuidadosa, que está fazendo um esforço para cumprir o quarto mandamento. O quarto mandamento é honrar pai e mãe. Mas tem o outro lado também, que o pai e a mãe têm que fazer muito esforço para que aqueles filhos o respeitem. Dificilmente a gente encontra outra pessoa que está fazendo esse trabalho de cumprir o quarto mandamento. A nossa vida, ela é bem importante de ser lembrada assim, é na reflexão. E se a pessoa vai observando todos os atos que nós fazemos, a gente vai observando que ele requer muita atenção. Seja uma fala, um posicionamento, pode ser na hora da refeição, pode ser no ambiente de trabalho, requer esta condição
da pessoa irradiar a maneira de ser considerada. Para isso, a postura dela tem que ser ligada na luz, com os ensinos. E nós sabemos assim que os nossos pensamentos é que nos possibilita a ligação. Todos nós podemos fazer uma observação assim. Nós nos encontramos hoje conforme nós pensávamos, do jeito que nós vestimos, as pessoas com quem relacionamos, o nosso trabalho, o passeio que nós realizamos. Isso é físico. Se a gente observa, a gente vai confirmando que numa época anterior eu pensava em me vestir de uma determinada maneira e hoje eu me encontro assim, vestindo-me assim. Eu pensava em realizar uma viagem, um passeio, e eu vejo que eu realizei aquele passeio, ou então aquele passeio está próximo. Eu não realizei daquela maneira como eu pensava, mas eu fiz aquele passeio, eu fui conhecer aquela localidade, eu fui ver aqueles conhecidos antigos. Como nós pensamos? Para a pessoa encontrar-se ligada na luz, ela tem que conhecer os ensinos, porque a fonte de manter os pensamentos puros é tendo o conhecimento dos ensinos. Porque independente de cada um de nós, a gente vai observando que se a pessoa descuida um pouco, daí a pouco ela está pensando em algo que ela não tem nem acesso àquilo. Aquilo foi uma informação e ela nem verificou a localidade daquela informação. Mas ela está pensando naquilo, ela está pensando naquilo outro que ela também não tem acesso. Isso fica fácil assim da gente observar os nossos pensamentos logo de manhã quando acordamos. A pessoa às vezes já acorda como se estivesse conversando com ela, com os pensamentos. Uma maneira de diminuir a influência dos pensamentos externos é tendo um aprofundamento nos ensinos. E sempre aquele trabalho de ver consigo mesmo. Aquele profissional que trabalha naquela empresa, ele trabalhou naquele setor e ele verificou se estava tudo de acordo. Isso fica fácil assim da gente ir observando. Muitas donas de casa preparam suas vestes logo de manhã e muitas vezes esquecem o ferro ligado. Aí telefona para verificar se realmente o ferro foi desligado ou não. Nós esquecemos as coisas. Para nós nos encontrarmos assim de uma maneira presente naquilo que nós nos encontramos, que é da nossa responsabilidade, e a maneira de lembrar assim que os ensinos que o Criador instituiu na criação, eles são de um grau acima do nível em que nós nos encontramos. Porque aquela criança, se ela vai lá para aquele ambiente de ensino, para aquela escola, e ela recebe as mesmas informações que ela já sabe, os pais não vão levá-la, porque dá muito trabalho levar a criança todo dia de manhã para o ambiente de ensino e, em muitos casos, ter que fazer o pagamento no final do mês. O pai leva a criança para um ambiente de ensino que vai dar informações àquela criança para que ela gradue, tenha novas informações, para que ela tenha agora um conhecimento superior ao que ela tinha quando entrou naquele ambiente. Com os ensinos, nós temos que lembrar assim, que se ele estivesse no nosso nível, não precisaria de ter vindo um preparador do caminho para nos orientar, para nos posicionar conosco, para ver que nós precisamos de nos movimentarmos. Toda época, cada um de nós tem que fazer um trabalho assim, de nos esforçarmos para ver como nós somos e qual é a possibilidade de nos tornarmos melhores. A gente vai observando que a roda da vida, ela roda e não está relacionado à idade. Uma criancinha pequena já chega com saúde, outra criancinha não vem com saúde, vem com mais limitações. Aquele homem já envelhecido com mais de 8 décadas, acontece um enfraquecimento físico, apresenta assim desarmonia no seu sistema de corpo físico e agora passa a ter sofrimento. E em muitos casos a pessoa nem pode comer. Quem tem conhecimento com pessoas que têm problema digestivo, problema grave, sabe assim que a pessoa vai morrendo e diminuindo o peso,
pesando até 40 quilos ou menos, em alguns casos. Esse alinhar-se, e o alinhar, ele é verdadeiro, não é mais ou menos, porque aquele funcionário que não alinhou-se no enquadramento daquela empresa, ele é substituído. Aquele que não alinhou-se nas funções que foram dadas a ele, que ele falou que sabia fazer aquelas funções, ele é substituído. Para nós, tem esta coisa bem importante na nossa vida interna. Nós sabemos assim que a pessoa vai para a luz, no caminho da luz, se ela tem alegria, ou então se ela tem sofrimento. Os ensinos são fáceis de serem assimilados. Eles encontram-se numa condição bem importante assim. Se a pessoa vai modelando, os ensinos são fáceis. Se a pessoa não vai modelando, ela vai ficando entorpecida, enrijecida e vai tendo sofrimento. A roda do destino, ela roda. Assemelha-se a uma fábrica que tem aquelas correias movendo aquelas máquinas. Aquele mestre daquele setor de trabalho, ele anda por aquelas correias, ele anda por toda aquela fábrica sem ter consequências. Ele foi assimilando a maneira de caminhar, ele foi aprendendo e ele é cuidadoso, as suas vestes requer cuidados e então ele anda por aquelas correias. Essas correias são os fios do destino da nossa vida. Para andarmos na vida, nós temos que lembrarmos que nós temos que nos tornarmos mestres. E a maneira de nos tornarmos mestres é lembrando assim, que é saindo do tumulto, da algazarra, das festividades. É dentro termos essa capacidade de nos alinharmos. Somente com o primeiro mandamento, a gente vai observando assim, a confiança que algumas pessoas que migraram de uma região para outra, de uma localidade para outra, e muitas vezes sem conhecer a língua daquela localidade, e muitas vezes sem recurso financeiro, aquilo que a pessoa tinha, aquela confiança no Criador. Com aquela confiança, com aquela esperança, a pessoa é bem-sucedida naquela outra localidade. Para sobreviver de uma localidade para outra, a pessoa foi séria com ela naquele período. Depois que a pessoa criou raízes, ela esquece, ela descuida. Nós tínhamos que nos mantermos assim, firmes, definidos, mas com a perspectiva da nossa vida interna. Os preparadores do caminho sempre foram assim, firmes e definidos, encontrando-se numa condição de professores, um grau acima daquele povo daquela localidade. E aquele povo, aqueles dirigentes, em vez de esforçarem para compreender, porque tem dentro de nós uma coisa bem importante, que não está limitada ao tempo e ao espaço. E a gente pode ir na frente, nos nossos pensamentos, na nossa maneira de ser, antes. Para muitas coisas na vida, a gente vê antes aquilo que precisa. Então, para a nossa vida interna, é o mesmo procedimento, procurar compreender. Esse trabalho não foi feito. Tiramos aquilo que nós não compreendemos. Nós transgredimos um auxílio que o Criador nos possibilitou. E essa transgressão, aqueles que transgridem são prejudicados. Mas do jeito que aqueles dirigentes das comunidades fizeram assim, também o povo faz hoje. Não faz um esforço para verificar se aquilo que está ouvindo tem uma coerência. Nós vamos repetindo, nós vamos fazendo um trabalho de não perceber nada. É aquela condição assim bem séria assim. Se a pessoa tem o pão, ela não precisa de mais nada. Mas o pão é para o corpo de matéria grosseira. O pão espiritual que nos dá sustentação, que nos possibilita uma maneira de voltarmos para a pátria do Espírito. Estuda o livro Na Luz da Verdade.